Às vezes, você não desiste porque é forte. Você desiste porque insistir está te destruindo silenciosamente. Vamos ser sinceros, meus amigos. Desistir parece poético, até você ser o único a fazer isso. Até você ser essa pessoa. Olhando para o teto às 2 da manhã, se perguntando como diabos você se sente como um perdedor, mesmo sendo você quem escolheu a paz. Você os vê lá fora, rindo, postando, vivendo como se nada importasse, enquanto você fica sentado com um nó no peito, se perguntando se ir embora significou desistir ou, pior ainda, ser deixado para trás por sua própria decisão. E esse sentimento é o que vamos explorar hoje. Então, se você já deixou alguém ir e ainda se sente como se fosse você quem perdeu, clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo, porque este vídeo é para você. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão segurando uma corda há tanto tempo que suas mãos estão cheias de bolhas, sangrando, em carne viva. Vocês finalmente soltam, e no instante em que a corda escorrega de suas mãos, em vez de alívio, vocês sentem a queda livre, aquele momento em que tudo está silencioso, mas por dentro vocês estão gritando. É assim que a maioria de nós se sente ao soltar. Não parece poderoso, parece fracasso. Não parece ascensão, parece queda. E aqui está o ponto principal. A pessoa do outro lado da corda. Eles nunca tiveram queimaduras de corda. Eles não estavam segurando como você. Fomos enganados. Essa mentira, pessoal, de que deixar ir significa paz, que deveria ser como uma marcha corajosa e gloriosa em direção ao pôr do sol. Mas a verdade é, deixar ir alguém de quem você ainda gosta é uma das coisas mais feias e dolorosas que você vai fazer na vida. Não é cinematográfico, é caótico. Não é força que você sente no momento. É vazio. Você não está indo embora com fogos de artifício atrás de você. Você está indo embora com um coração partido em silêncio e centenas de perguntas. Seu orgulho se recusa a perguntar em voz alta. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Parece uma perda, porque você deu algo real. Você apareceu, você tentou, você amou. Você manteve a porta aberta muito tempo depois que eles pararam de bater. Isso não é fraqueza, é coragem emocional. As pessoas adoram usar palavras como pegajoso ou dramático quando você sente as coisas profundamente. Mas vou te dizer uma coisa: é preciso muito mais força para amar plenamente e sair de mãos vazias do que para manter distância e fingir que não se importa. Uma das minhas citações favoritas diz assim: quem mais se importa sempre sangra mais. E pessoal, é por isso que você sente que está perdendo, porque seu coração estava envolvido. Mas não confunda sentimento com fato. Só porque você sofreu mais, não significa que perdeu mais. Significa que você se entregou mais. E eu preciso que você entenda algo importante. Só porque dói, não significa que você tomou a decisão errada. A dor não é um sinal de fracasso. Muitas vezes é o primeiro sinal de cura. Então, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Você não é quem perdeu. Você é quem deixou ir. E num mundo que nos ensina a perseguir, consertar, segurar por mais tempo do que deveríamos, deixar ir é rebelião. Deixar ir é sabedoria. Deixar ir é amar a si mesmo em meio à confusão. E se ninguém te disse isso hoje, eu vou te dizer: você não perdeu. Você superou. É por isso que dói. É por isso que está tudo quieto, porque você não está mais perseguindo. Você está crescendo. Você está se elevando através da quietude, através do silêncio, através daquele espaço doloroso onde algo costumava estar. Mas não se preocupe. O que está por vir para você não requer esse tipo de sofrimento. Repita comigo e escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho a paz. Esse é o seu poder. Essa é a sua direção.
Esse é o seu recomeço. Clique no botão curtir. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. E fique comigo, porque o que está por vir vai mudar tudo o que você pensava que sabia. Deixar ir. Número 1. Porque você deixa ir com amor, não com indiferença. As despedidas mais difíceis não são aquelas gritadas com raiva, são as silenciosas, sussurradas entre lágrimas por pessoas que ainda se importam. Deixar ir, quando você está com raiva, é fácil. Deixar ir quando você parou de sentir, isso é conveniente. Mas deixar ir quando seu coração ainda bate por eles, isso é uma guerra. E você, meu amigo, nunca tentou ir embora. Você tentou se agarrar sem se perder. É por isso que dói. É por isso que parece que você está perdendo, porque você se despediu com amor, não com indiferença. E há um tipo diferente de tristeza nisso, uma tristeza silenciosa, não celebrada. Imagine dar a alguém seu livro favorito, cheio de suas anotações, suas memórias, seus sublinhados, e vê-lo deixá-lo na chuva. Você não foi embora porque o livro perdeu o significado. Você foi embora porque a pessoa nunca se preocupou em lê-lo. E mesmo assim, quando você se vira, ainda olha para trás, imaginando se talvez, apenas talvez, a pessoa vá pegá-lo desta vez. É assim que se sente quando alguém que você ama não te ama da mesma forma. Parece que você é quem está desistindo da história, quando, na verdade, você era o único que a lia. E aqui está o que ninguém realmente fala. Porque parece que sou eu quem está sofrendo. Porque sou eu quem fica acordado à noite. Porque eles estão por aí postando histórias, sorrindo, curtindo, enquanto eu estou apenas tentando respirar, sem verificar o perfil deles? Você questiona tudo. Será que me afastei cedo demais? Deveria ter dado mais tempo a eles? Será que fui exagerado? Não, meu amigo, você não foi exagerado. Você foi exagerado demais para alguém que era muito pouco com seu amor. Você desistiu, não porque seu amor acabou, mas porque o amor deles nunca cresceu. E essa é a parte que dói. Você achava que o amor era suficiente. Você acreditava que, se aparecesse o suficiente, desse o suficiente, ficasse o tempo suficiente, eles perceberiam. Mas eles não perceberam. Ou talvez tenham percebido. E isso os assustou mais do que perder você jamais poderia. Porque nem todo mundo está pronto para receber um amor tão honesto, tão presente, tão dedicado. Algumas pessoas têm pavor da profundidade, porque a profundidade exige que elas se vejam. E você era um espelho que eles não estavam prontos para olhar. Deixar ir com amor significa que você ainda se lembra do som da voz deles quando estavam vulneráveis. Significa que você ainda prende a respiração quando pensa nos momentos que pareciam reais, mesmo que fossem raros. Significa que você ainda deseja que eles se curem, mesmo que eles não tenham feito o mesmo por você. E é aí que as pessoas se confundem. Elas acham que se você foi embora, você deixou de se importar. Não. Você foi embora porque finalmente percebeu que seu carinho não era suficiente para consertar o que elas nem admitiam, que estava quebrado. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é esta: se estou sofrendo tanto, devo ter feito algo errado. Mas dor não é culpa. Dor é crescimento, rompendo as barreiras do seu antigo eu. A dor é a verdade, que se recusa a ser ignorada. E sim, é doloroso deixar ir alguém que você ainda ama, mas é ainda mais doloroso continuar se diminuindo para mantê-los confortáveis. Você não perdeu, meu amigo. Você escolheu não se perder. E deixe-me dizer isso em voz alta para as pessoas lá atrás. Afastar-se de alguém que você ama não é fraqueza, é sabedoria. É perceber que o amor sem respeito é apenas manipulação com palavras bonitas. É saber que sua paz não é um preço que você deve pagar apenas para evitar que outra pessoa se sinta desconfortável. É lembrar que o amor não é implorar para que alguém vá ao seu encontro. É receber a mesma energia que você dá,
sem ter que pedir por isso. Eu sei que é difícil. Sei que cada célula do seu corpo está dizendo para você voltar, para deixar a porta aberta só mais um pouquinho. Mas às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por eles e por você mesmo é fechar a porta gentilmente e ir embora. Não porque você os odeia, não porque você deixou de amar, mas porque você finalmente começou a amar a si mesmo. Então, não confunda sua dor com fracasso. Não confunda suas lágrimas com arrependimento. Essa dor é a prova de que você se mostrou. É a prova de que você deu amor. Isso significou algo. Você não fingiu. Você não jogou. Você não marcou pontos. Você deu a eles a chance de fazer parte de algo real. E eles não estavam prontos. Esse fardo não é seu. Então, repita comigo, pessoal. Repita nos comentários. Repita em voz alta. Repita para o seu reflexo, se precisar. Eu deixei ir com amor. Essa é a sua força. Esse é o seu poder. Esse é o seu legado. Não se esconda disso. Não peça desculpas por isso. Mostre ao mundo que deixar ir não significa que você foi fraco. Significa que você foi corajoso o suficiente para parar de tentar consertar o que nunca foi seu. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar. Vamos entrar na ilusão de que o que você perdeu foi amor verdadeiro, quando na verdade era apenas sobrevivência emocional. Você não é aquele que perdeu, meu amigo. Você é aquele que acordou. Número 2. Você deu profundidade. Eles deram confusão. O amor verdadeiro não te confunde. Ele esclarece, acalma. Se você está constantemente perguntando onde você está sozinho. Vamos cortar o ruído, meus amigos. Uma das verdades mais difíceis de engolir é esta. Nem todos a quem você dá seu coração sabem o que fazer com ele. Você deu profundidade, consistência, abertura. Você trouxe todo o seu ser para a mesa. Sem jogos, sem máscaras. Mas em troca, você recebeu sinais confusos, conversas e afeto emocionais, evasivos e meio presentes. Parecia que tinha prazo de validade. E quando finalmente acabou, não parecia clareza. Parecia um choque. Não parecia que não tínhamos dado certo. Parecia. Como diabos eu acabei aqui depois de me entregar tanto? Deixa eu pintar um quadro, porque sei que alguns de vocês já viveram isso. Imagine mergulhar em uma piscina. Você achava que tinha água, mas bateu no concreto. Você confiou, pulou, deu tudo de si. Mas o que você encontrou não era real. Era apenas a ilusão de profundidade. É o que acontece quando você dá intimidade emocional a alguém que nunca correspondeu. Você fica esperando que a pessoa se aproxime, se abra, pare de se afastar. Toda vez que as coisas começam a parecer reais, mas não são. E a parte mais difícil é que você fica se culpando por não ser suficiente, quando na verdade a pessoa nunca esteve disposta a te encontrar onde você já estava. Não é que ela não tenha dado nada. É isso que torna tudo confuso. Ela deu apenas o suficiente para manter sua esperança viva, apenas o suficiente para fazer você duvidar da sua intuição. Apenas o suficiente para te manter esperando, imaginando se desta vez poderia ser diferente. Mas nunca é. Eles jogam migalhas de pão, e você transforma essas migalhas em um banquete com sua imaginação. Eles mandam uma mensagem legal depois de dias de distância, e você trata isso como um sinal de que talvez eles se importem, que talvez estejam apenas com medo, que talvez, se você for um pouco mais paciente, um pouco mais compreensivo, eles finalmente vão te deixar entrar. Mas, meu amigo, quando alguém realmente te valoriza, você não precisa decifrar cada palavra que eles dizem. Você não precisa de uma lupa para encontrar provas do afeto deles. O cuidado verdadeiro não se esconde nas sombras da inconsistência. Vamos ser honestos. Você sabia no fundo. Você viu os sinais.
a maneira como eles só apareciam quando era conveniente, a maneira como se fechavam quando você precisava de segurança, a maneira como faziam você se sentir como se fosse o problema por pedir conexão. Você continuou dando mais de sua luz, na esperança de que isso derretesse as paredes que eles construíram, mas tudo o que isso fez foi te esgotar. E mesmo assim você ficou, não porque era ingênuo, mas porque acreditava na possibilidade do amor transformar as coisas, porque seu coração não queria abrir mão de alguém com quem já havia imaginado um futuro. Mas a realidade é que você não pode construir um lar estável em areia movediça emocional. Você deu profundidade, eles te deram confusão, disfarçada de química. Você deu sua lealdade e eles te deram maio. Você deu seu tempo e eles te deram silêncio. E toda vez que você tentava falar sobre seus sentimentos, eles agiam como se você estivesse sendo dramático, carente ou muito emocional. É assim que as pessoas que temem a profundidade se protegem. Elas minimizam a pessoa que a busca. Elas fazem você questionar sua sanidade, para que não precisem questionar sua própria ausência emocional. E aqui está a verdade brutal. As pessoas não te confundem porque estão confusas. As pessoas te confundem quando se beneficiam da sua incerteza. Enquanto você estava inseguro, você ficou. Enquanto você tinha esperança, você continuou dando e eles nunca tiveram que fazer o trabalho emocional profundo de te escolher totalmente, porque você já os estava escolhendo repetidamente sem que eles pedissem. Agora, vamos desmascarar a mentira. Você não os assustou. Eles não ficaram sobrecarregados com o quanto você se importava. Esse é um belo conto de fadas que contamos a nós mesmos para proteger a imagem deles em nossas mentes. A verdade, eles não tinham maturidade emocional para sentar à mesa para a qual você os convidou. Eles não conseguiam dar espaço para a sua profundidade porque nem mesmo tinham enfrentado a deles. Isso não é culpa sua. Não é uma vergonha que você deva carregar. Não é uma lição que você deva internalizar como uma falha. Mas aqui está o que é seu: sua coragem, sua verdade, sua capacidade de sentir profundamente em um mundo que treina as pessoas para se desconectarem. Você apareceu com presença. Você deu o que a maioria das pessoas tem medo até de admitir que quer. E agora, mesmo depois de tudo, mesmo no silêncio, mesmo na dor, você ainda é aquele que deu algo real. Isso nunca é uma perda. Isso nunca é fraqueza. Isso nunca é fracasso. Então, meus amigos, não ousem diminuir sua luz só porque outra pessoa teve medo demais de ficar nela. Não diluam suas emoções para se tornarem mais palatáveis. Não diminuam seu amor para se encaixar na lacuna emocional de alguém, porque o amor nunca deve deixar você na dúvida. O amor nunca deve parecer um quebra-cabeça com peças faltando. O amor nunca deve exigir que você sacrifique sua clareza apenas para permanecer conectado. Repitam comigo agora e deixem nos comentários. Para que nunca se esqueçam, eu dei o meu verdadeiro eu. Eu escolho a clareza. Essa é a sua verdade. Essa é a sua âncora. Esse é o seu poder. E fiquem comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre algo ainda mais profundo. A dor de não lamentar a pessoa, mas o potencial que você via nela. Porque às vezes o que mais dói é perder a versão dela que você criou na sua mente. E quando você percebe isso, tudo muda. Número 3. Você está sofrendo pelo potencial, não pela realidade. Uma das verdades mais dolorosas que você vai enfrentar é esta: você não está de luto por quem ela era. Você está de luto por quem você achava que ela poderia se tornar. Vamos admitir, pessoal, às vezes a dor que você está sentindo não é por perder uma pessoa, é por perder uma fantasia, um futuro. Você escreveu com o nome dela em cada capítulo, uma visão que parecia tão real na sua cabeça. É quase impossível aceitar que nunca foi recíproco. Essa é a armadilha.
Ninguém te avisa sobre isso. O fato de que você não está apenas lamentando o relacionamento, você está lamentando o potencial que projetou nele. É como construir uma casa na sua cabeça, tijolo por tijolo emocional. Você imaginou as risadas na cozinha, as manhãs tranquilas juntos, a segurança de saber que eles estariam lá quando a vida ficasse difícil. Você não estava apenas vendo quem eles eram naquele momento. Você estava vendo quem eles poderiam ser. E cada momento bom que você teve com eles, você transformou em prova. Prova de que sua visão era válida, de que você não estava imaginando que talvez, apenas talvez, fosse real. Mas é aqui que dói. O que você viu neles, eles nunca se tornaram. Talvez eles tenham dado a entender isso. Talvez tenham dito as coisas certas uma ou duas vezes. Talvez tenham tocado sua alma por um segundo e depois desaparecido emocionalmente. Mas, no final das contas, sua dor não é só pela ausência deles, é pelo investimento emocional que você fez em alguém que nunca se mostrou como a pessoa que você acreditava que eles eram capazes de se tornar. É como se apaixonar por um reflexo na água, lindo, cheio de luz, sempre ao alcance. Mas toda vez que você tenta agarrá-lo, suas mãos voltam vazias. Isso é o que é potencial. É o que poderia ser, não o que é. E a diferença entre os dois? É aí que mora a dor do coração partido. Você fica revivendo os bons momentos. Aquela noite em que eles se abriram, aquele fim de semana em que olharam para você como se você fosse tudo, aquela vez em que fizeram você se sentir seguro, abraçado, visto. Mas esses momentos não eram consistentes. Eram exceções, não a regra. E no fundo, você sabia disso. Mas é difícil abandonar um sonho pelo qual você lutou para proteger, mesmo que seja um sonho que tem te esgotado aos poucos. É por isso que desistir parece um fracasso, porque você não perdeu apenas eles. Você perdeu uma versão de si mesmo também. A versão que continuava acreditando, que continuava esperando, que continuava dizendo: se eu aguentar um pouco mais, você perdeu a história que contou a si mesmo para sobreviver ao vazio em que eles continuavam te deixando. Isso não é nada. Esse tipo de dor é real. Esse tipo de dor é mais profunda do que a maioria das pessoas pode ver, porque de fora parece simples. Basta seguir em frente. Eles não eram bons para você. Você escapou por pouco, mas essas pessoas não sabem sobre o fio invisível. Você sentia o vínculo que parecia cósmico, mesmo quando era caótico. Elas não entendem como seu sistema nervoso foi treinado para desejar a inconsistência, como seu coração se tornou viciado na ideia de potencial tão intensamente que você começou a confundir migalhas de pão com um banquete. Mas aqui está a mudança, meus amigos. É aqui que a verdade começa a te libertar. Eles não falharam em se tornar quem você precisava. Eles simplesmente tiveram sucesso em ser exatamente quem são. O potencial que você viu não era uma mentira, só não era deles para reivindicar. E quanto mais cedo você parar de esperar que eles se tornem essa pessoa, mais cedo você começará a se tornar quem sempre foi destinado a ser. Essa versão deles que você criou veio de um bom lugar, veio da sua profundidade, da sua capacidade de amar, da sua habilidade de acreditar em alguém além dos padrões deles. Esse é o seu dom. Mas os dons podem ser mal utilizados quando os colocamos nas mãos erradas. Você não foi tolo por ver potencial. Você estava amando com esperança. Você estava construindo com visão, e isso é lindo. Mas também é perigoso quando se torna uma razão para permanecer em ciclos que estão te destruindo. Então, vamos quebrar essa mentira de uma vez por todas. Você não falhou no relacionamento ao sair. Você honrou a verdade ao se afastar da ilusão. Você não perdeu algo sólido. Você deixou para trás algo que estava sempre mudando, sempre instável, sempre a um passo emocional de desaparecer.
Aquilo não era amor. Era sobrevivência. Era fantasia. Era esperança. Fazer todo o trabalho pesado enquanto a realidade continuava te dando sinais de alerta envoltos em falsas promessas. E você quer saber o que é ainda mais poderoso do que ver o potencial de alguém? Ver o seu próprio. Perceber que toda a energia que você estava gastando tentando consertar, curar, explicar, convencer. Essa energia pertence a você. Agora é sua para usar para construir uma vida que não se baseia no talvez. Uma vida enraizada no amor mútuo, no alinhamento com a realidade, não na ilusão do que poderia acontecer se eles finalmente decidissem crescer. Então, aqui está o seu convite hoje. Chore pelo sonho, lamente pelo futuro que não será. Deixe a versão deles que você imaginou desaparecer como fumaça. E quando você fizer isso, você abre espaço para a verdade. Você abre espaço para si mesmo. Você abre espaço para alguém que não apenas mostra quem poderia ser, mas que realmente aparece como alguém já pronto para te encontrar onde você está. Diga comigo. Diga com orgulho. Diga nos comentários. Diga até que seu coração comece a acreditar. Eu libero a fantasia. Essa é a sua cura. Esse é o seu encerramento. Essa é a sua força tranquila. Ascensão. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre por que parecia que você estava fazendo todo o trabalho. Por que você estava aparecendo, se sacrificando, se ajustando, enquanto eles apenas se deixavam levar. Essa verdade vai doer, mas também vai te libertar. Número 4. Você lutou por algo que eles mal defenderam. O amor não é medido pelo tempo que você aguenta. É medido por quem aparece ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Vamos ser honestos, pessoal. Você não apenas os amava. Você lutou por eles, dia após dia, noite após noite. Você lutou pela conexão, pelo vínculo, pelo potencial do que você acreditava que vocês dois poderiam se tornar. Você leu nas entrelinhas quando eles mal te davam palavras. Você desculpou. O silêncio explicou a inconsistência. Abriu espaço para as feridas deles, enquanto as suas passaram despercebidas. E, apesar de tudo isso, você ficou. Você se agarrou. Você se esforçou mais, não porque não viu as rachaduras, mas porque esperava que elas acabassem ajudando você a preenchê-las. Mas vamos dizer a verdade, que seu coração vem sussurrando há algum tempo. Você era o único segurando a maldita corda. Você era o único reforçando a ponte. Toda vez que eles davam uma martelada nela, você ajustava seu tom, suavizava suas necessidades, comprometia-se com coisas que eram importantes para sua alma, enquanto eles passavam pelo relacionamento como passageiros, nunca como motoristas. E quando acabou, quando você finalmente não tinha mais nada a oferecer, parecia que você desistiu. Mas você não desistiu. Você se esgotou. Você ficou sem corda emocional porque era o único puxando. É louco, né? Como você continuou defendendo o vínculo mesmo quando eles não te defendiam. Você lutou para ser compreendido, para ser visto, para ser tranquilizado, enquanto eles ficavam à margem, agindo como se você fosse demais por simplesmente pedir presença emocional básica. E a parte mais doentia é que você começou a acreditar nisso. Você começou a pensar, talvez o amor realmente seja ficar calado. Talvez seja nobre carregar tudo nas costas. Talvez você seja forte por suportar a fome emocional. Mas, meus amigos, a força não é encontrada no sofrimento. E o amor verdadeiro, não é provado pelo número de vezes que você tolera ser ignorado. Não é nobre implorar por esforço. Não é romântico lutar por alguém que nem se dá ao trabalho de pegar sua espada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que eles lutaram por você de verdade? Quando foi a última vez que colocaram o ego de lado e disseram: "Você é importante, deixe-me aparecer"?
Quando foi a última vez que olharam para a dor nos seus olhos e não se esquivaram, não ficaram na defensiva, não minimizaram como drama ou insegurança? Se você está tendo dificuldade para responder, não é porque você é esquecido, é porque isso raramente ou nunca aconteceu. Mas você sempre esteve pronto, pronto para explicar seu lado com compaixão, pronto para dar espaço para o medo, as feridas e o silêncio deles, pronto para pedir desculpas, mesmo quando não era sua culpa, apenas para manter a paz. Você estava pronto para amá-los no pior momento deles, enquanto esperava que algum dia eles o amassem de volta no seu momento mais vulnerável. E aqui está o que ninguém te diz. Os relacionamentos não acabam porque as pessoas param de amar. Muitas vezes acabam porque uma pessoa se cansa de ser a única a se esforçar. E foi aí que você chegou, exausto, não porque não se importava mais, mas porque finalmente percebeu que se importar sozinho não era suficiente. Você carregava tanto o seu coração quanto o deles. Você estava construindo para dois, e tudo o que eles precisavam fazer era aparecer. Mas eles não apareceram. Talvez eles gostassem do fato de você lutar por isso. Talvez eles contassem com isso. Talvez, no fundo, eles soubessem que era você quem carregava o fardo emocional. E talvez eles tenham pensado: por que mudar alguma coisa? Eles sempre estarão aqui. Essa é a mentira que eles contaram a si mesmos, e esse é o peso que eles deixaram você carregar, porque não tiveram a coragem de encontrar você no meio do caminho. Mas vamos quebrar esse padrão. Você não perdeu alguém que tentou. Você perdeu alguém que se acomodou com você fazendo todas as tentativas. Você perdeu alguém que achava que a distância emocional era algo que você deveria simplesmente aceitar. Alguém que confundiu sua empatia com obrigação. Alguém que achava que seu esforço nunca acabaria. Mas esforço sem reciprocidade não é amor. É autoabandono em câmera lenta. E talvez, apenas talvez, a pílula mais difícil de engolir seja esta. Eles não impediram você de ir embora porque não precisavam. Eles sabiam que você sempre voltaria até que você não voltou. E agora, o silêncio é alto, mas não tão alto quanto a percepção de que você estava se entregando totalmente em um lugar onde eles nem se deram ao trabalho de desempacotar suas malas emocionais. Então, não se sinta culpado por ir embora. Não fique com vergonha pelo fato de parecer que você desistiu. Você não desistiu. Você se formou. Você parou de lutar uma guerra em que a outra pessoa se recusava a escolher um lado. Você parou de aparecer para uma conexão que fazia você questionar seu próprio valor. Você parou de implorar para que alguém te tratasse como se você fosse importante. E deixe-me dizer claramente para quem ainda duvida da sua decisão. Escolher a paz em vez do trabalho emocional constante não é fraqueza, é sabedoria. É o momento em que sua alma finalmente disse: eu mereço mais do que isso. Você não era muito emocional. Você não era demais. Você estava muito presente para alguém que não sabia o que fazer com a presença. Então respire isso, meu amigo, e diga isso comigo. Diga nos comentários, diga com o peito. Diga para a versão passada de você que ficou por muito tempo. Eu parei de lutar sozinho. Isso não é derrota. Isso é poder. Isso é cura. Isso é clareza. E fique comigo, porque na próxima parte vamos explorar algo mais profundo. Por que seu corpo parece estar quebrando, mesmo depois que sua mente diz que você está livre? Por quê? Deixar ir não dói só emocionalmente. Choca todo o seu sistema nervoso. E quando você entender isso, vai parar de se culpar pela dor e começar a recuperar sua paz. Número 5. Seu sistema nervoso ficou viciado no caos. Às vezes, não é o amor que você sente falta, é a adrenalina da inconsistência que você confundiu com conexão. Vamos analisar algo que ninguém nunca te ensina.
Nas canções de amor ou nos contos de fadas, meus amigos, você não apenas os amava. Você se adaptou a eles e não de uma forma pacífica e alinhada com a alma. Não, você se adaptou à inconsistência deles. Você aprendeu a sobreviver com migalhas emocionais. Você treinou seu sistema nervoso para antecipar a montanha-russa, a euforia quando eles apareciam, a tristeza quando desapareciam, o desejo, o silêncio, a perseguição, a recompensa, a abstinência. Isso não era amor, era um ciclo químico disfarçado de vínculo. Você não estava apenas emocionalmente apegado, você estava neurologicamente conectado. Conectado para esperar pela mensagem que nunca chegou. Conectado para verificar seu telefone às 2 da manhã, como se isso mantivesse sua dignidade. Conectado para repetir conversas antigas, procurando significado em palavras que provavelmente eram vazias. É isso que a inconsistência faz. Ela mantém você preso em um ciclo em que seu corpo começa a confundir imprevisibilidade com paixão e dor com saudade. Não é só seu coração partido, é seu sistema nervoso saindo de uma droga. Ele ficou viciado, e eu sei que parece duro, mas vamos ser realistas. Aquela ansiedade constante que você sentia era seu corpo dizendo que algo estava errado. Mas em vez de fugir do fogo, você ficou, não porque amava o caos, mas porque o caos se tornou sua base. Você se acostumou. Você chamou isso de emoção. Você chamou isso de química. Você disse a si mesmo: o amor verdadeiro nem sempre é fácil. Mas deixe-me dizer uma coisa: o amor não deveria parecer um ataque de pânico. Você continuou esperando que um dia a tempestade se acalmasse, que eles finalmente escolhessem você por completo, que os bons momentos se tornassem a norma, não a rara exceção. Você se agarrou a cada emoção intensa porque parecia uma prova de que havia algo real ali. Mas a questão é a seguinte: qualquer um pode ser carinhoso de vez em quando. Isso não significa amor. Significa manipulação. Se for envolto em silêncio, distância e afastamento. Seu cérebro ficou viciado no sistema de recompensa. Cada vez que eles reapareciam, depois de ficarem distantes, era como uma dose, um pico de dopamina, uma onda de talvez, desta vez, eles fiquem. Você se sentia escolhido, mas só depois de ser ignorado. E quanto mais isso durava, mais profundo ficava o vício. Você não sabia, mas seu corpo estava sendo treinado para equiparar amor com sofrimento, atenção com alívio, afeto com recompensa. E quando você finalmente se afastou, sua mente disse paz, mas seu corpo gritou: cadê o caos? É por isso que você se sente inquieto. É por isso que, mesmo depois de deixá-los ir, você ainda anseia pela pessoa que te magoou. É por isso que o silêncio parece mais pesado do que a negligência deles jamais foi. Não é porque eles eram sua alma gêmea, é porque seu sistema nervoso foi sequestrado. É porque o amor se tornou uma zona de guerra e você chamou isso de lar. Deixe-me perguntar uma coisa: quantas vezes seu estômago revirou quando eles se afastaram? Quantas vezes você sentiu que estava perdendo a pessoa e a si mesmo ao mesmo tempo? Quantas noites você ficou deitado na cama, negociando mentalmente o seu valor só para justificar a sua permanência? Isso não é conexão, é trauma, é vínculo. É o que acontece quando o amor se mistura com o medo. Medo do abandono. Medo de não ser suficiente. Medo de que, se você parar de dar, eles vão parar de se importar. Mas a verdade é que eles não estavam realmente se importando desde o início. Eles estavam respondendo apenas o suficiente para mantê-lo preso. E digo isso com amor. Você merece mais do que o modo de sobrevivência. Você merece uma conexão que não desencadeie sua resposta de luta ou fuga. Você merece um amor que pareça descanso, não resgate. E se esse tipo de amor parece estranho ou chato agora, tudo bem. Não é porque é errado,
é porque seu corpo só conheceu turbulência emocional. A quietude parece ausência, quando o caos é tudo o que você conhece. Mas isso pode mudar. Isso vai mudar. E aqui está a beleza disso. Seu sistema nervoso pode ser reprogramado. Sua mente pode ser reprogramada. Seu coração pode aprender que o amor não deve parecer um teste. Deve parecer um abraço. Deve parecer segurança, calor, paz, que não vai embora quando a conversa fica difícil. Vamos parar de romantizar aqueles que mantiveram você na incerteza. Vamos parar de glorificar a perseguição. Vamos parar de acreditar que o amor só é real quando dói. Porque essa crença é o que faz você voltar para pessoas que nunca tiveram a capacidade de te amar. Você não é fraco por sentir falta delas. Você não está quebrado por desejar a atenção delas. Seu corpo está apenas desaprendendo um padrão, e isso leva tempo. É preciso gentileza, é preciso honestidade radical consigo mesmo. E, acima de tudo, é preciso coragem para sentar-se com o silêncio que você antes temia e perceber que ele não está te matando, está te curando. Repita comigo. Escreva nos comentários. Diga durante sua cura. Lembre ao seu sistema nervoso. A cada respiração, eu libero o caos. Essa é a sua âncora. Esse é o seu recomeço. Esse é o seu começo. E fique comigo, meu amigo, porque a seguir vamos quebrar a ilusão de que deixar ir significa fracasso. Vamos desmascarar o mito de que se você não conseguiu fazer funcionar, você não foi suficiente. E uma vez que essa mentira desaparecer, você começará a ver que deixar ir não foi fraqueza. Foi a decisão mais corajosa que seu coração já tomou. Número 6. Você confundiu abrir mão do controle com fracasso. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer não é lutar mais, mas finalmente se render ao que não está mais crescendo. Vamos ser realistas, meus amigos. Essa dói muito. Você não queria desistir, não planejou isso. Você não estava sentado esperando o dia em que teria que se afastar de alguém com quem imaginava ficar para sempre. Você lutou, você foi gentil, você ficou mais tempo do que sua paz podia suportar. E quando você finalmente desistiu, quando você finalmente parou de lutar para que alguém te visse, te escolhesse, aparecesse, você não se sentiu forte. Você se sentiu como se tivesse falhado. Mas aqui está a verdade. Ninguém nunca te ensinou. Abandonar o controle não é o mesmo que perder. Na verdade, é como você se reconquista. Em algum momento, você começou a acreditar que, se fizesse mais, amasse melhor, esperasse mais, falasse mais suavemente, poderia consertar as coisas. Que o amor era um problema a ser resolvido, em vez de algo a ser recebido. E toda vez que a pessoa se afastava, você tentava diminuir a distância, se esforçando mais. Não porque estava desesperado, mas porque acreditava. Acreditava nos bons momentos. Acreditava no potencial da pessoa. Acreditava no futuro. Você via tudo tão claramente, mesmo quando eles não viam. E quando ainda assim não deu certo, quando todos os seus esforços acabaram em confusão, inconsistência e desgosto, você transformou essa dor em algo interno. Talvez eu não tenha feito o suficiente, talvez eu tenha desistido cedo demais. Mas ouve isso agora. Você não desistiu. Você acordou. Você acordou para a percepção de que uma conexão, por ser difícil, nem sempre significa que é profunda. Você acordou para o padrão de sempre ser aquele que inicia, explica, se ajusta, pede desculpas. Você acordou para o seu próprio cansaço, sua própria ansiedade, sua própria dor. E finalmente parou de chamar isso de amor. Isso não é desistir, isso é clareza. Deixar ir parece um fracasso, porque seu coração estava totalmente envolvido. E quando seu coração está totalmente envolvido, ir embora não parece liberdade, parece derrota, parece algo que você deveria ter sido capaz de consertar. Mas nem tudo que está quebrado é seu para consertar.
Nem todo mundo que está distante está esperando para ser alcançado. Às vezes, eles simplesmente não estão prontos. Às vezes, eles não sabem como amar sem controle. Às vezes, eles não foram feitos para ficar além da lição. E é aí que sua liberdade começa. Não quando eles mudam, não quando eles acordam, mas quando você para de tentar controlar o que nunca foi seu para gerenciar. Você queria que eles vissem o seu valor. Você queria que eles finalmente dissessem: estou pronto, eu vejo você. Agora eu escolho você. E quando eles não disseram, você sentiu que falhou no teste. Mas, meu amigo, o seu valor não é comprovado pelo tempo que você consegue tolerar a confusão emocional. Não é validado por quantos sinais de alerta você consegue transformar em corações de origami. Você não conquista o amor sofrendo por ele. O controle fazia você se sentir seguro, dava a você um propósito, fazia você acreditar que seu esforço poderia, de alguma forma, preencher as lacunas emocionais deles. Mas o controle também mantinha você preso, fazia você continuar se culpando, impediu você de ver que alguém que te ama não precisa de tanto convencimento. Te manteve provando, tentando ganhar o que deveria ter sido dado de graça. Abrir mão do controle parece um fracasso, porque o controle te dava uma ilusão de poder, mas nunca foi poder de verdade. Poder de verdade é saber quando parar. Poder de verdade é reconhecer que implorar por conexão não é o mesmo que construí-la. O poder real é escolher a paz em vez do potencial. E a paz não vem quando eles voltam. A paz vem quando você faz isso. Então, pare de chamar isso de perda. Pare de chamar isso de fraqueza. Pare de escrever a narrativa em que você é aquele que não conseguiu se manter firme. Você se manteve firme por mais tempo do que qualquer outra pessoa teria feito. Você permaneceu fiel à ideia do que poderia ser, enquanto eles permaneceram comprometidos com sua zona de conforto. Isso não é mais uma vergonha que você precisa carregar. Deixar ir não significa que você não os amou o suficiente. Significa que você finalmente se amou o suficiente para ir embora. Esse é o seu ponto de virada. Essa é a sua redenção. Esse é o poder silencioso que a maioria das pessoas nunca vai entender, porque a verdade é que a maioria das pessoas não tem força para se afastar de alguém que ainda ama. Mas você teve. Você teve que partir seu próprio coração para proteger sua alma. Você teve que lamentar a versão do amor que queria, só para se dar uma chance com aquele que você merece. Então, deixem-me dizer uma coisa, pessoal. Se vocês estão nesse lugar agora, com as mãos trêmulas e o peito pesado, se perguntando se tomaram a decisão certa ao deixar ir, vocês tomaram. Não porque não dói, mas porque finalmente parou de custar sua autoestima. É assim que você sabe, é assim que você se levanta. Diga isso em voz alta, escreva nos comentários, grite no espelho se precisar. Deixar ir me salvou. Essa é a sua verdade. Essa é a sua cura. Essa é a sua história agora. E se toda essa jornada tocou você, se você se viu em cada palavra, faça uma coisa por mim. Clique no botão curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Não estamos apenas criando conteúdo aqui. Estamos criando clareza, confiança e liberdade emocional. Fique comigo, porque sua história não está acabando, está apenas começando.